Então, olha só, lá na apostila, a gente vai ter essa parte que explica, então, para nós como que o pensamento judaico vai chegar até nós. O primeiro conjunto de livros judaicos escritos na história da humanidade que nós temos é chamado de Torá. Então a Torá é o que nós hoje chamamos de Pentateuco. São os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Os primeiros 5 livros que a gente tem na nossa Bíblia. Depois eles tiveram 2 outras porções de escrituras, de livros escritos, que eles chamavam de Neviim e de Ketuvim, ou Ketubim, que na nossa Bíblia, e nós temos esses livros na nossa Bíblia também, corresponde ao resto do Antigo Testamento. De Josué a Malaquias, todos os outros livros do Antigo Testamento, ou eles são parte dessa categoria de Neviim, que em hebraico significa profetas, ou faz parte dessa categoria, que em hebraico significa escritos. Então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Daniel, Ketuvim, eles colocaram aqui. Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, Isaías, Malaquias, Neviim. Então, são os mesmos livros que nós temos, mas colocados numa ordem diferente. É só isso que vai diferenciar do nosso Antigo Testamento. Isso aqui é escrito do ano 1500 até o ano 400 antes de Cristo. Isso aqui forma, quando você pega a primeira letra de cada um disso aqui, forma a palavra hebraica Tanar. Tanar é o nome que o judeu dá para a Bíblia dele. Tá? Então, ele chama, Bíblia é uma palavra grega, a palavra hebraica para a Bíblia é a palavra Tanar, que é simplesmente acrescentar um A na frente dessas 2 letras aqui, forma esse nome, esse termo aqui. Tá? Nós chamamos isso aqui de Antigo Testamento. Tá? Do ano 150, mais ou menos, antes de Cristo, até o ano 400 depois de Cristo, foi produzido um segundo conjunto de material judaico, de pensamento judaico, que nós chamamos hoje de Talmud. Daqui a pouco eu explico isso aqui. E do ano 50 depois de Cristo até o ano 90 depois de Cristo, foi escrito um terceiro volume de livros judaicos que nós chamamos de Novo Testamento. Então, a Tanar, primeiro conjunto, e o terceiro conjunto, nós temos ele na nossa Bíblia. É isso que compõe a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada. Essa aqui, o Antigo Testamento, fala sobre o Messias virá, e o Novo Testamento, o Messias veio e voltará. Por isso que o Talmud não se encontra na nossa Bíblia, porque o foco do Talmud não é o Messias, não é o Cristo. Então nós separamos esse conjunto de escritos aqui, entendendo que ele não é inspirado pelo Espírito Santo, ele não faz parte da história de Deus para a humanidade ou para o mundo. Agora, o foco do Talmud
é o Antigo Testamento. É explicar o Antigo Testamento, ou tentar de alguma maneira trazer discussões sobre alguns significados de coisas que estão no Antigo Testamento. E uma vez que os escritores do Novo Testamento tinham acesso ao Antigo Testamento e também tinham acesso ao Talmud, eles foram influenciados por esses escritos para poder escrever algumas coisas no Novo Testamento, incluindo Jesus. Jesus cita coisas no ministério dele que nós só vamos conseguir identificar o que ele está querendo dizer com aquilo se a gente ler o Talmud. Porque Jesus menciona algumas coisas que não estão presentes no Antigo Testamento. E ele vai lá e valida uma coisa como verdade. E às vezes a gente pega e fala assim, não, isso aqui é uma inovação, é uma coisa nova, Jesus falou isso aqui pela primeira vez, e ele deve querer dizer isso com essa passagem. Só que aí normalmente se a gente faz isso sem ter lido o Talmud, a gente pega a cosmovisão nossa, aqui de cima, que eu coloquei para vocês antes, e aplica para a interpretação. É onde muitas vezes a gente começa a se perder no que significa aquilo ali. E a gente vai ver alguns desses textos nessa nossa matéria aqui também. O que é o Talmud? Tá? Então vamos ler. Eu vou baixar um pouquinho com vocês aqui na apostila, depois a gente vai voltar para esse esquema gráfico que está colocado aqui em cima. Lá no número 1, a introdução ao pensamento rabínico, nós temos ali capítulo 1, Mishnah 1. Então, isso nós tiramos desse livro aqui, tá? Esse livro aqui, chamado Ética do Sinai, ele é um pedaço do Talmud. É o tratado mais importante do Talmud, que nós chamamos de Pirkei Avot. Daqui a pouco eu vou explicar também um pouquinho mais sobre isso. Mas nós tiramos daqui para poder construir essa apostila aqui, são os textos que a gente achou mais importante para a gente explorar eles aqui. As Mishnahs, você vai ver que na direita ela vai estar escrita em hebraico, na esquerda vai estar a tradução para o português do que está escrito em hebraico aqui do lado direito. Lá na introdução, no capítulo 1 da Mishnah 1, está escrito assim, ó, Moisés recebeu a Torá do Sinai. Olha só, ele está falando disso aqui, está falando de uma porção específica da Tanar, da Bíblia, da lei. E aí Moisés transmitiu a Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas a transmitir aos homens da grande assembleia. Então, os anciãos que Josué transmitiu na Bíblia, eles são aqueles que ficavam nas cidades, que é a mesma palavra, vai aparecer esse pessoal na Torá, mas é a mesma palavra que no Novo Testamento vai ser utilizado para presbítero. São as pessoas encarregadas de cuidar para que a missão de Deus avance em determinado lugar. Então esse povo existia já no Antigo Testamento. E os homens da grande assembleia, os profetas são os nossos profetas normais ali da Bíblia, e os homens da grande assembleia a grande assembleia é o Sinédrio. O Sinédrio, ele começa quando Neemias e Esdras restauram a cidade de Jerusalém, reformam o templo, reformam a cidade, reformam a religião judaica, e ele vai existir até a destruição de Jerusalém, no ano 70. E aí a gente vai ver, por exemplo, Jesus é julgado no Sinédrio, na grande assembleia. Paulo foi julgado no Sinédrio. Depois de Jesus, tinha gente no Sinédrio que era crente em Jesus e gente que não era crente em Jesus. Então, o Sinédrio se tornou esse órgão de controle e regulação da religião judaica depois que o ministério profético terminou, que foi aqui, no ano 400 a.C., quando a gente tem os últimos profetas do Antigo Testamento escrevendo a Bíblia. O que os judeus entenderam? Se Deus agora não fala mais através dos profetas, não tem novos livros inspirados pelo Espírito Santo surgindo, então cabe agora a esse grupo de sábios guardar a Bíblia,
ler, interpretar e orientar as pessoas a respeito da Bíblia. E aí ele fala assim, ó: esses proclamaram 3 coisas: sede ponderados no julgamento, formai muitos discípulos e construir uma cerca protegendo a Torá. Então, o que significa isso que eles estão falando aqui? Os judeus acreditavam que quando Deus deu a Torá escrita, então essa aqui o judeu vai chamar de Torá escrita, que é o nosso Pentateuco. E quando Deus deu a Torá escrita para Moisés no Monte Sinai, Deus também deu para Moisés explicações para que Moisés pudesse interpretar, ou as pessoas pudessem interpretar aquilo que está escrito. E eles chamavam essas explicações de Torá oral. Porque eles entendiam que, enquanto eles fossem lendo o texto escrito, eles iriam transmitindo para as pessoas as informações orais de geração em geração, de pai para filho. E eles acreditavam que isso começou com Moisés e isso aconteceu por 1500 anos até a destruição do templo no ano 70. E que essa Torá oral ia sendo transmitida para as pessoas. Vocês querem ver um exemplo disso? Vamos abrir lá em Hebreus. Um exemplo desse tipo de informação. Alguém lê para mim o capítulo 11? Capítulo 11, versículo 24 até o 26. Olha só que interessante. Se você ler o livro de Êxodo, que conta a história de Moisés, tem nenhuma passagem lá no livro de Êxodo que conta que o Moisés, quando homem feito, abandonou o palácio, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e se auto-escravizou no meio do povo hebreu. Isso não está escrito no livro de Êxodo. Então, se a gente vai lá em Êxodo, olha só o que Êxodo conta para nós sobre a história de Moisés. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 10, ó. Tem aquela coisa que a mãe coloca ele no cestinho, que eles iam matar ele, põe ele no cestinho, ele vai no Nilo, aí a filha do faraó encontra ele, aí adota ele, só que como ia adotar, ela não tinha como dar leite para ele. A irmã de Moisés tinha ido atrás e falou assim: eu sei, conheço uma mulher hebreia que mataram o filho dela, mas que ela está amamentando, então ela pode ser a ama de leite desse garoto aí. Aí a filha do faraó fala: não, beleza, então chama ela lá, é a própria mãe do Moisés. Então a mãe do Moisés amamenta o Moisés, e aí a gente chega no versículo 10. Sendo um menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, da qual passou ele a ser filho. Então ele é adotado oficialmente como neto do faraó do Egito. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Ganhou um nome egípcio. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e outra banda, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu ele na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse o culpado: por que espancas o teu próximo? Ao culpado. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Acabou a história de Moisés no Egito. É só isso aqui. Então você vê, aqui no texto de Êxodo, conta assim: Moisés virou um príncipe, criado ali pela filha do faraó. Um dia ele saiu para ver como que era o sofrimento ali dos judeus,
viu um egípcio chicoteando um judeu, resolveu tomar os dois judeus, matou o egípcio, escondeu o corpo dele. No dia seguinte, vê dois judeus brigando. Quando fala ali com o judeu, para que isso aí, o judeu fala, vai fazer comigo, você matou o cara. Aí ele fica com medo, descobriram que eu matei o cara. O faraó descobre que o Moisés matou um cara e fica com raiva, e o Moisés, ao invés de encarar, foge. O autor de Hebreus, ele está nos trazendo uma informação que não está na Bíblia. Que Moisés, nesse meio tempo, ele se, entre aspas, desfiliou da mãe dele, ele se recusou a ser chamado neto do faraó e se auto-escravizou, e ele estava nesse momento aqui vivendo como escravo. Vivendo como escravo. Ali no Egito também. Da onde o autor de Hebreus tirou essa informação? Essa informação está aqui. Essa informação faz parte dessa tradição oral, que eles chamavam de Torá oral, que foi sendo passada de geração em geração, que Moisés passou para o Josué, que Josué passou para os anciãos passaram para os profetas passaram para os caras da grande assembleia. E os caras da grande assembleia, ao final de quase 500 anos, decidiram que eles precisavam finalizar essa construção de proteção à Torá, escrevendo essa parte oral também. Quando Jerusalém é destruída, um dos grandes sábios judeus que existia na cidade de Jerusalém chega no imperador romano, que na época ainda era general, no Tito, e intermediado por Flávio Josefo, que era judeu e tinha se tornado parte dos romanos para poder escrever a respeito dos judeus, pediu para que uma cidade em Israel chamada Yavne, é uma cidade que existe até hoje, pudesse se transformar numa cidade onde os sábios judeus se mudariam para lá. Os romanos não precisariam ter medo deles, que eles não iam revoltar, atacar os romanos mais, e eles poderiam continuar os seus estudos lá. Então Tito permite que os judeus vão para lá, e quando eles chegam lá, eles falam assim, bom, se nós não escrevermos isso aqui, nós vamos perder essa informação, porque agora os judeus foram dispersos por todo o mundo, nós não sabemos mais se eles vão continuar estudando aquilo que não está escrito e mantendo aquilo que não está escrito. Então, eles resolvem escrever a Torá, que até então era transmitida verbalmente, e eles então constroem um livro chamado de Mishnah. Deixa eu colocar essa cena aqui, deixa eu transliterar o troço direitinho. Mishnah. Mishnah é a primeira peça do Talmud que passa a ser escrita. Ao longo do tempo, do ano 70 e poucos até o ano 400 depois de Cristo, os judeus ficavam debatendo os significados da Mishnah e eles ficavam escrevendo na Mishnah. Então a Mishnah era mais ou menos assim, ó. Você tinha lá uma página, deixa eu ver se estou na frente do pessoal online ali, acho que eu estou. Você tinha uma página, então eles escreviam a Mishnah aqui, nessa página. A página, ela tinha tipo uma limitação aqui, e aqui os rabinos faziam comentários sobre o que estava escrito aqui. Então o que eles acreditavam? Que o que estava escrito aqui, Deus tinha dado para Moisés no Monte Sinai, quando ele deu a Torá escrita. Ele também tinha falado isso a Moisés, e Moisés tinha passado isso de geração em geração, e agora eles simplesmente escreveram essas palavras aqui. Então agora os rabinos iam comentar os significados dessas palavras. Tipo uma Bíblia de comentários que a gente tem hoje, só com um troço um pouco mais denso. E esses comentários aqui, eles deram o nome de Guemará. Os comentários a respeito da Mishnah. E a Mishnah era a explicação do Antigo Testamento, daquilo que vinha sendo
trazido ali do Antigo Testamento. Tá? A soma da Mishnah com a Guemará é igual ao Talmud. Então isso aqui é o Talmud. Um texto da Mishnah, comentários da Guemará sobre a Mishnah. O Talmud é um conjunto de livros assim gigantesco, mas gigantesco mesmo. Você não consegue pegar tipo todo o Talmud e colocar, sei lá, numa biblioteca aqui dentro dessa sala, por exemplo. São muitos e muitos e muitos e muitos volumes. Nós não temos nem todo o Talmud traduzido para o português. Então nós temos para as línguas que a gente conhece mais assim, para o inglês e para o espanhol. Então muita coisa está traduzida para o português, mas nem tudo foi traduzido para o português. Tá? Então nós não temos como, obviamente, gostaria de ser especialista em Talmud e ler todo o Talmud. Isso é impossível da gente fazer. Então o que a gente faz? A gente pega uma seção do Talmud, que a gente chama de tratado, porque o Talmud é dividido em vários tratados, e a gente estuda um pouco a respeito dele, porque ele nos dá uma visão mais ampla, um background a respeito da visão judaica. O tratado que nós pegamos é chamado de Pirkei Avot, que literalmente significa a ética dos pais ou dos patriarcas. Então esse é o principal tratado que a gente estuda. E aí esse livro aqui é um comentário sobre o Pirkei Avot, sobre a ética dos pais. Isso aqui nos traz mais perspectiva a respeito da cultura judaica da Bíblia. De por que eles pensavam do jeito que pensavam, escreveram o que escreveram do jeito que escreveram. Deu para entender isso aqui, gente? Essa ideia aqui, essa construção desse livro paralelo? Importante entender essa parte aqui para poder... coisa muito importante a gente entender aqui. O Talmud não é inspirado pelo Espírito Santo. Talmud não é Bíblia. Existem erros no Talmud. Existem coisas humanas no Talmud. Então eu não posso pegar nenhuma parte do Talmud e pregar ela, por exemplo, num culto. Dar um estudo bíblico a respeito dela. Ou fazer uma afirmação que a pessoa tem que viver alguma coisa do que está escrito no Talmud, se aquilo não está na Bíblia também. Tá? Então é muito importante que a gente entenda, que a gente separe, que esse livro, isso aqui que a gente está fazendo, é para nos dar contexto ao texto. Ele é um dos contextos extra-bíblicos que a gente precisa conhecer se a gente quiser entender a Bíblia a fundo e aprofundar bastante o nosso conhecimento e ter segurança na nossa interpretação bíblica. De por que a gente interpreta do jeito A e não do B, não do C, não do H. Tranquilo, gente? Beleza?